Livro Glória em Meio à Luta, Superando Aflições. Autor, Elmir Del Antônio. Apresentação. Hoje são 17 de agosto de 2015 e faz 3 dias que passei por uma cirurgia de tireoidectomia total, extração de toda a glândula tireoide que fica localizada na parte frontal do pescoço. Fui diagnosticado com carcinoma papilífero, uma espécie de câncer. Sou cristão, pastor evangélico, missionário, mas fiquei doente. E quero compartilhar com você a minha história de aflição. Prefácio. A intenção desse livro é mostrar que a dor pode ser transformada em potencial para a vitória, que a tristeza pode ser transformada em alegria, o nosso sofrimento pode ser transformado em ajuda a outros, que a maldição pode ser transformada em bênção, que qualquer tipo de aflição pode ser transformada em oportunidade para se enxergar um novo futuro e pode abrir em nossa vida possibilidades para testemunharmos o poder de Deus em nós e através de nós. Passar por momentos difíceis na vida, por mais incrível que pareça, pode gerar em nós uma força que não teríamos nunca sem essas aflições. Creia e confie em Deus. Sua luta e sofrimento vão passar e darão lugar a um novo tempo de alegria e descobertas de um eu mais forte, mais fervoroso e mais determinado do que antes. Eu só te peço para ler essas poucas páginas. Dê a você mesmo essa chance de descobrir como isso é possível. Não perca sua fé. Eu afirmo a você, o pior já passou. Deus trouxe às suas mãos algo que irá te ajudar a superar esses momentos de lutas. Boa leitura ou bom áudio, Deus te abençoe. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, verso 18. Que das minhas feridas saia poder para curar. Que cada hora perdida me lembre que não é para eu parar, até que a casa esteja cheia e até que o teu reino venha, e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou, toda a terra cheia da tua glória. Letra e música de Rodolfo Abrantes. Sempre felicidade versus a graça. Quero falar rapidamente sobre a teologia da sempre felicidade. Eu mesmo a denominei assim. Chamo de teologia da sempre felicidade aquele estigma do padrão de felicidade condicional, a que faz parte do universo ocidental capitalista do tipo, sou feliz quando tudo me vai bem. Mas há um perigo nisso, pois quando olhamos para o verdadeiro evangelho, percebemos que todos os apóstolos, os cristãos primitivos de forma geral e até mesmo Cristo, padeceram muitas lutas, perseguições e muitos até foram mortos. Então podemos questionar o entendimento de ser feliz e de ser cristão nesse mundo pós-moderno, envolto por essa teologia da sempre felicidade. Em suma, o verdadeiro evangelho não nos promete felicidade relacionada a circunstâncias terrenas, mas um estado de espírito, independente dos acontecimentos. É como diz o profeta Abacuque. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Ou seja, mesmo que aparentemente falte tudo, eu ainda tenho Deus e Ele é tudo. Logo, o conceito de felicidade e alegria para nós não deve estar relacionado exatamente ao que estamos vivendo, mas a quem somos, diz respeito à nossa identidade. Não é uma circunstância, mas um estado de espírito, uma condição que independe dos fatores externos. A felicidade e a alegria estão dentro de mim, através da presença viva do Espírito Santo, mesmo quando tudo me vai mal. Partindo desse princípio, conseguimos entender como é possível uma pessoa, mesmo em meio a lutas e prisões, dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez, digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Apóstolo Paulo, quando escreveu sobre alegria aqui, estava aprisionado. Mais tarde seria condenado à morte. Ele sabia disso, mas ainda assim se alegrava em Deus. Se Cristo mesmo afirmou que no mundo teríamos aflições, então precisamos retornar à fonte do cristianismo, da palavra de Deus, a fim de entendermos alguns princípios fundamentais. Afinal, muitos afirmam que para vivermos a vida cristã, necessariamente precisamos ser felizes materialmente sempre, e que as coisas sempre têm que estar bem. Doenças, desemprego, lutas familiares e quaisquer outras adversidades, de modo geral, têm sido colocadas como sinônimo de fracasso e até mesmo mero fruto do pecado. Em casos extremos, existe até certo sentimento de pena ou preconceito pela desgraça alheia
e um suspiro de alívio quando não sou eu, o desafortunado ou até mesmo a condenação aos que sofrem, como se fossem pobres miseráveis sob a consequência da ira divina. Existe um exemplo bíblico muito interessante. Foi quando Jesus deparou-se com o cego de nascença e o curou. Os fariseus, religiosos, legalistas da época, ficaram escandalizados. Os discípulos de Jesus, por sua vez, ficaram confusos e quiseram saber por que, afinal, aquele homem era cego de nascença. Isso se torna a questão principal para todos eles, e também para nós hoje. Por que a aflição? Como se o sofrimento daquele homem fosse consequência do erro de alguém. O ser humano é assim, sempre tenta arrumar culpados. O desfecho dessa história é libertador. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele a glória de Deus. João 9, 2 e 3. Muitas aflições vêm para que se manifeste o poder de Deus em nós. Logicamente, existem muitos infortúnios decorrentes de erros, que se tornam fruto de sementes ruins plantadas em nosso passado. Mas nem tudo o que acontece é por isso. Porém, mesmo que o pecado seja o caso, Deus sempre está pronto a nos perdoar e mudar o rumo da nossa vida. Pois se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 9. Lembre-se de Jó, o servo sofredor que apenas carregou em seu corpo as marcas de sua fidelidade a Deus. Ele perdeu tudo o que tinha. Todos os seus filhos morreram, perdeu a saúde, ou ainda também do apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne. Por 3 vezes orou pedindo a Deus para tirar, mas recebeu de Deus a resposta: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Em confronto à teologia da sempre felicidade, existe o verdadeiro evangelho da graça. Não importa o que esteja vivendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por fim, as situações difíceis e os revés da vida nos levam ainda mais para perto dele. A graça dele me basta. Denominarmos como sinônimo de vitória o sucesso e o de fracasso as aflições, do ponto de vista desse mundo, não conceitua corretamente o Evangelho de Cristo. Herdamos o conceito da sempre felicidade de correntes religiosas que erram quanto à interpretação do verdadeiro Evangelho, que o tratam como moeda de troca. Deus nos ama pelo que fazemos, quando na verdade o Pai nos ama por quem somos, e nós somos filhos dele. Eu tenho 2 filhas. Mesmo que elas não me deem nada, as amo simplesmente por serem minhas filhas. O amor de Deus é o mais incondicional de todos. A graça de Deus se manifesta principalmente em meio às nossas maiores dores e fracassos. A grande maioria das pessoas que fizeram algo significante nesse mundo viveram momentos de dor, de aflição, e é exatamente de onde surge a força maior de superação. Deus é especialista em transformar a aflição em vitória. Creia que Ele está trabalhando em sua vida agora. Lidando com o fracasso. Passamos um ano morando na Alemanha, eu e minha família, como missionários numa cultura totalmente diferente da nossa. Um ambiente climático de muito frio, até menos 20 graus abaixo de zero no inverno. Não só o clima físico, mas as pessoas também. Foi um tempo muito difícil, porém principalmente devido ao fracasso da missão. Fomos inicialmente morar em Munique, no sul da Alemanha. Começamos uma igreja local que durou menos de 3 meses. Por não conseguirmos recursos para nos mantermos ali e também por termos sido abandonados por pessoas que nos ajudavam, precisamos sair da cidade. Lembro-me bem das lágrimas no dia em que eu e minha esposa embarcamos nossas filhas para irem embora sozinhas para Essen, uma outra cidade, a uns 630 quilômetros de distância de Munique. Foi um terrível sentimento de fracasso e tristeza. Afinal, fizemos tudo o que nos era possível para darmos o nosso melhor naquela terra, mas deu tudo errado. Os corretores de imóveis diziam que não alugariam nenhum imóvel para morarmos, pelo simples fato de não sermos alemães. Ficamos 3 meses morando, minha família e mais um casal de irmãos, num apartamento quarto e sala. Não podemos deixar de agradecer nunca o que Ana Maria e o Edgar fizeram por nós com tanto amor. Saímos todos os dias para levar nossas filhas à escola. Ensinamos o caminho, pois não tínhamos recursos para andar os 4 de trem todos os dias. Elas saíam em horários diferentes. Um determinado dia, porém, a mais nova, Isabela, na ocasião com 11 anos,
Não chegou em casa na hora que deveria. Ficamos aflitos a cada minuto que se passava. Não falávamos alemão e não tínhamos para quem ligar naquele momento. Depois de quase uma hora de agonia, uma mulher chega com Isabela no prédio onde morávamos. O que ocorreu foi que ela passou direto da estação e foi parar no ponto final, e ficou ali no fundo do trem, chorando, desesperada. Quando o condutor veio, não conseguia se comunicar, até que Deus mandou uma mulher generosa, que em espanhol conseguiu contato e a levou para casa. Munique é uma grande metrópole, com mais de 1,3 milhões de habitantes. Neste dia, nosso coração, que já estava aflito, ficou em frangalhos. No prédio onde morávamos, uma vizinha veio ameaçar o casal que nos abrigava de denúncia, devido à superlotação do apartamento. Lá as leis nesse sentido são muito rígidas. Morávamos num lugar sob tensão e fazíamos de tudo para manter o maior silêncio possível a qualquer hora do dia ou da noite, para não gerarmos mais problemas. Lembro-me bem do dia que fizemos a última tentativa insistente de morar nessa cidade. Fomos durante 7 dias em frente a um apartamento que pretendíamos morar. Oramos e clamamos a Deus que abrisse as portas, e ao final, fomos à imobiliária obter a resposta. Minha esposa chorava no balcão e a atendente apenas nos devolveu os documentos dizendo: "Não podemos alugar para vocês." Depois de meses tentando, essa resposta entrou com uma espada fria, pois era o fim de nossa resistência. O que mais doía era o fato de sabermos que íamos deixar os irmãos desamparados. Estávamos com um grupo de umas 18 pessoas e uma vez ao mês viajávamos 40 quilômetros para darmos estudo bíblico em uma outra cidade chamada Waldekirchburg. Eram somente mulheres e elas pediam muito para estarmos lá com elas. No final de semana anterior, conhecemos um rapaz na estação do metrô onde morávamos. Fizemos amizade e ele tinha um filhinho de apenas 3 anos. Convidamos para ir ao culto em nossa recém-criada igreja, mas no domingo seguinte, quando chegamos ao local da reunião, as portas estavam fechadas. Soubemos que o dono do imóvel cancelou o contrato que tínhamos, pois alugávamos todos os domingos para celebrarmos o culto das 15 às 18 horas. Foi cancelado porque o homem alemão que se reunia conosco na igreja, que avalizou nossa ida para lá, ligou para o dono e nos acusou de sermos uma seita brasileira. Ele não concordava com algumas coisas e tomou essa atitude sem nos comunicar, simplesmente pulou do barco e nos deixou afundar. Não teve jeito. Inevitavelmente ficamos apenas com a dor do fracasso. Alguns dias depois que nossas filhas foram embora, nós fomos também, com nossas malas, e do trem lamentando sobre a cidade a dor da frustração. Não é fácil viver momentos assim. Não fomos treinados para viver fracassos. Nem sempre guardamos a fundo no coração esse texto, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4:17. O Espírito Santo começou a me ensinar a lidar com o fracasso e enxergar o futuro pelos olhos da fé, a nutrir em mim a resiliência. Resiliência é um termo que vem da física e é adotado pela psicologia moderna. Significa um corpo que recebe o impacto e se contrai, absorvendo o choque. Depois retorna ao estado original como uma borracha. Nos impactos da vida, precisamos aprender a absorvê-los e transformá-los em força reversa que nos fará mais fortes e nos fará voltar ao estado original, ou até melhor do que éramos antes. Observe esses exemplos de fracassos que superaram o não e venceram a adversidade. Você conhece esses fracassados? Primeiro, Walt Disney, despedido de um jornal por falta de imaginação e por não possuir ideias originais. Albert Einstein começou a falar com quase 4 anos de idade e sua professora disse à família que ele não seria muita coisa. Oprah Winfrey perdeu o cargo no jornal para uma nova âncora, pois ela não se encaixava na televisão. Michael Jordan, após ser cortado do time de basquete colegial, se trancou no quarto e chorou por horas. Os Beatles, rejeitados pela gravadora, pois não gostaram do seu som e que não teriam futuro no show business. Albert Einstein certa vez disse: "Se você nunca falhou, você nunca tentou algo novo." Todos esses exemplos de inícios fracassados se tornaram um grande sucesso e são conhecidos até os dias de hoje. Fracasso ou processo? O que muitas vezes chamamos de fracasso, Deus chama de processo. Só enxergamos o fracasso quando não vimos ou não conseguimos ver o futuro. Fracasso é falta de visão. Os fins sempre serão mais determinantes que os começos. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o arrogante. Eclesiastes 7:8. Fracasso, muitas vezes, é o nome que damos para o início ou o meio de um processo.
Deus está trabalhando ainda e ficamos reputando como fracasso o que não estamos entendendo Ele fazer. Na maioria das vezes, enquanto estamos fracassando, Deus está construindo algo novo. Observe esses personagens da Bíblia. Noé levou 100 anos construindo a arca. Abraão e Sara esperaram 25 anos pelo nascimento de Isaac. José ficou preso no Egito quase 15 anos. Moisés só começou seu ministério aos 80 anos. Davi, entre a unção e ter sido coroado rei, esperou quase 18 anos. Maria sofreu a dor de ver o seu filho morrer. Certamente eles ficaram atribulados, perplexos, mas não perderam confiança em Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. 2 Coríntios 4:8. No original grego, atribulado é ser entregue à morte ou ser atormentado. E perplexo é estar em dificuldades, ser deixado em necessidade, estar em dúvida, achar-se perdido, não saber o que decidir. Essas pessoas acima, como nós em nossa vida, viveram esses momentos, mas recordemos do final de suas histórias. Noé salvou a humanidade, Abraão se tornou nosso pai na fé, José salvou o mundo inteiro da fome, Moisés foi o grande libertador do povo de Israel, Davi tornou-se o maior rei da história de Israel e Maria foi a mãe do grande Salvador. Na história recente, temos o exemplo de um menino que tinha muitas dificuldades de aprender na escola normal. Seu professor tentou até tirá-lo da classe. Seus pais sofreram a humilhação de ouvir que seu filho nunca aprenderia nada. Mas o menino curioso cresceu e se tornou um dos maiores inventores da história. Se hoje temos luz através de lâmpadas em nossas casas, foi porque os pais de Thomas Edison nunca desistiram. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12:12. As cenas do filme Nárnia que remontam à história de Cristo ilustram bem essa parte. O leão Aslan recebe a feiticeira e negocia com ela. Finalmente entrega-se como sacrifício devido à lei existente. Ele morre. O inferno festeja, pois aparentemente o herói se foi e todos estão desamparados, sem esperança. Mas não. O golpe de mestre foi que Aslan ressuscitou, ainda mais forte, mais determinado do que antes da morte. Na verdade, a morte, o inferno e o diabo apenas foram usados para cumprir o processo, pois a morte de Cristo se tornou em salvação para toda a humanidade. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados e conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Efésios 1:18-20. Somos os personagens da atuação do maior poder do universo, vivendo no maior cenário de todos, a nossa própria vida. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ou seja, a mesma história, o mesmo processo, pode estar dentro de nós por meio do Espírito Santo. Não existe um verdadeiro fracasso para quem crê, mas apenas processos de Deus. Ainda não acabou. É apenas um processo que você está vivendo hoje. Glorifique a Deus, creia e confie. O próximo capítulo está chegando, a história ainda não chegou ao fim. Voltando a falar da Alemanha. Depois que fomos morar em Essen, passamos por muitos momentos ainda mais difíceis. Minha esposa perdeu quase 10 quilos em janeiro de 2012 devido a uma forte depressão. Depressão? Ora, que grandes fracassados. Você não tem ideia de quanto fomos acusados de fracassados. Choramos amargamente ali, lágrimas de tristeza. Mas Deus nos socorreu. Levantamos a cabeça depois de uma visitação que recebemos a glória de Deus e o milagre aconteceu. Então, mesmo com toda dificuldade, fomos cumprir nosso propósito naquele continente que durou mais 8 meses, até voltarmos ao Brasil e sermos criticados e olhados de perfil por alguns que não entenderam o plano de Deus. Na verdade, nem nós entendíamos totalmente, mas confiávamos que as sementes lançadas com lágrimas iriam dar frutos. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Salmo 126:5. Em 2014, fomos a Munique novamente, visitar nossos amigos e fomos procurados pelo Sérgio, um dos que participaram conosco daquela igreja em Munique, que com lágrimas nos olhos nos contou: vim aqui agradecer. Vocês foram à nossa casa e fizeram aquela primeira reunião com a minha família, uma célula, e continuaram por uns 2 meses. Vocês partiram devido às impossibilidades, mas a semente ficou. Procurei uma igreja e comecei a me congregar. Falei ao pastor sobre aquelas reuniões e ele permitiu continuar na minha casa. O grupo cresceu e fui consagrado presbítero. Continuamos, o grupo cresceu mais e hoje nos reunimos no saguão de um hotel na cidade com umas 70 pessoas e eu também fui consagrado pastor.
Vim aqui hoje dizer que a semente que vocês plantaram está dando frutos. Fracasso ou processo de Deus? Uns plantam, outros regam e ainda outros colhem, mas é Deus quem sempre dá o crescimento. No reino de Deus é assim. O final da nossa história sempre será surpreendente. Creia, sua vida está num processo de construção. Lidando com as más notícias. Depois que voltamos ao Brasil, no início de 2013, fui ao médico e ele pediu exames para um check-up geral. Descobriu-se que eu tinha hipotireoidismo, uma doença autoimune que paralisa a produção dos hormônios responsáveis pelo bom funcionamento dos órgãos do corpo. Seus efeitos são sonolência, fraqueza, desestímulo, depressão, impotência sexual, dores nas articulações, ressecamento da pele, entre outros. Comecei uma medicação à base de reposição hormonal que praticamente eliminou os sintomas, mas o nódulo do grau 2 na escala de Bethesda foi descoberto no lado direito da minha tireoide. Esse nódulo foi sendo monitorado através de exames de ultrassom. Em 2014 ele cresceu para a escala 3 e ficou sob suspeita. Lembro-me que quando peguei o resultado da biópsia nessa ocasião, corri à médica assustado, mas ainda não demonstravam células cancerígenas. Porém, o sinal de alerta foi ligado, até que no início de 2015 ele desenvolvesse para o grau 5, sugestivo de carcinoma papilífero, câncer. Quando repeti o doloroso exame de pulsão agora em março de 2015, foi muito pior. Percebi quando o médico não conseguiu de primeira vez introduzir a agulha no nódulo. Nesse momento correu lágrima pelo canto dos olhos, devido à dor e agonia daquelas agulhadas. Percebi também a cara feia que ele fez ao insistir até conseguir e pensei, há algo errado. Logo após ele me perguntou quem havia designado o grau 4 no exame de ultrassom e arrematou, seu grau não é 4, nem aqui, nem em lugar algum, seu grau é 5. Corra até sua médica e mostre esse exame a ela. Suas palavras estavam carregadas de um senso de urgência misturadas à preocupação. Corri ao laboratório para levar o material recolhido no exame para fazer a biópsia, que levaria uns 10 dias ainda para estar pronta. Mas as palavras e a forma que o médico me falou me prepararam para o pior. Desci aquele prédio com pensamentos que me acompanhariam por longas semanas a fio. Caminhando até o carro pensei em 1000 coisas. Geralmente, nos momentos das más notícias, os primeiros pensamentos que nos ocorrem são de desgraças. Somos fatalistas por natureza. Pensei no futuro incerto, nas minhas filhas, na esposa, o que elas fariam sem mim. Lembro que dei voltas aos arredores do local até entrar e lembrar o que deveria fazer. A preocupação permeou minha mente, como um martelo batendo desesperadamente num prego, pelo resto daquela fatídica tarde. Demorei a recobrar meus pensamentos de eternidade. Minha mente humana tomou todos os espaços do meu homem interior naquele primeiro momento. Isso é natural. Somos humanos e sujeitos à fraqueza da natureza terrena, decaída e corruptível, que a todo tempo tenta roubar a nossa verdadeira condição e identidade. Exatamente por isso Paulo diz, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Romanos 8:5. No entanto, algumas horas mais tarde, comecei a sentir uma brisa soprando, uma luz brilhando lá longe, uma suave voz ministrando aos meus ouvidos espirituais. Você é eterno, eu estou no controle de todas as coisas. Confia em mim, estou sempre no controle. Foram dias e semanas de muitas lutas internas, a mente natural contra a mente espiritual. Mas sempre prevalecia a palavra de Deus e a voz do Espírito Santo. Porém, uma guerra travada, pensamentos que cortam como um relâmpago e vêm inesperadamente quando menos imaginamos. Isso podia acontecer em qualquer lugar, geralmente quando estava com a família, com os amigos. Olhar para as pessoas e pensar coisas do tipo, posso não estar mais com eles em algum tempo. E aí, mais uma vez, o Espírito Santo vinha e confortava com suas maravilhosas palavras de encorajamento. Descobri então que para ter uma mente saudável, mais do que nunca precisava ser mais espiritual que carnal, orar mais, ler mais a Bíblia e jejuar. Então entrei por um longo caminho de confiança irrestrita em Deus. Comecei a descobrir que Ele era o remédio para a minha depressão. Sua palavra era o antídoto para os efeitos destrutivos dos pensamentos pessimistas e intimidadores do medo e da morte. Entenda uma coisa, em momentos de aflição profunda, o maior inimigo do homem acaba se tornando ele mesmo. Se não tivermos uma mente sadia e equilíbrio emocional, vamos sucumbir diante das adversidades. Em Efésios 6, mais uma vez Paulo pede para que nos revistamos da armadura de Deus para podermos resistir ao dia mau. Esse dia existe, ele vem.
Quando menos esperamos, pode vir as má notícias. As má notícias serviram para me levar mais perto de Deus, assim como o diabo acabou levando Jesus para o cumprimento do seu propósito divino e da nossa redenção, a cruz. Ele achou que destruiu Jesus, mas na verdade foi usado para cumprir o plano de Deus. Até as má notícias vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. As aflições têm o poder de nos aproximar de Deus, quando nos tornamos resilientes e passamos a viver mais no plano espiritual e em adoração a Deus, o que nunca aconteceria se tivéssemos ou vivêssemos apenas em estado de sempre felicidade circunstancial. O profeta Elias é um bom exemplo de alguém que sucumbiu diante das más notícias. Logo após ser o grande herói nacional, derrotando os profetas de Baal, intimidou-se diante das ameaças de Jezabel e fugiu buscando a morte. Desistiu do chamado devido à depressão e precisou sair de cena definitivamente. Por isso Deus precisou levantar Eliseu prematuramente. A questão não é a tristeza, o medo, a angústia, a insegurança e outros sentimentos naturais que vêm junto às más notícias. A questão é como nos posicionamos diante delas. Os sentimentos são naturais. Vamos sofrer e vamos chorar. Isso pode até durar um tempo, mas existe um remédio. Precisamos entender até que ponto é natural e o momento que deve entrar a fé, a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. No início é uma queda de braço. Começamos em desvantagem diante do caos, porém à medida que nos fortalecemos em Deus, a luta vai se invertendo. Lembra-se da luta de Israel contra os amalequitas? Quando Moisés levantava seus braços, Israel prevalecia. Quando baixava, era derrotado. Até que Moisés sentou-se numa pedra e Arão e Hur seguraram seus braços. Essa história está em Êxodo 17. Aqui entram algumas chaves para a nossa vitória. Moisés representa o adorador. Diante das guerras, a principal arma que temos contra o inimigo é a adoração. Mãos levantadas significa me rendo a ti, Senhor. Ergo minhas mãos e te adoro. Mas também tem os intercessores, aqueles que nos ajudarão a manter as mãos erguidas pelas suas orações. E por fim, os guerreiros que estão lá no campo, batalhando. Em tempos de luta, precisamos adorar, ter intercessores e guerreiros ao nosso lado. Procure amigos, irmãos fiéis que o cubram em oração. Uma guerra não se vence só. Este foi o erro de Elias. Ele achou que estava só. Mas Deus sempre tem seu exército de intercessores e guerreiros de oração para nos ajudar nas batalhas. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. 1 Reis, capítulo 19. Este exemplo de Elias serve para nos mostrar o quanto somos humanos e dependentes de Deus. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago 5,17. Somos o povo da cruz. A nossa vitória depende do entendimento do significado da cruz. Não importa o nível da sua luta, seja qual for, conhecer o mistério da cruz garantirá a vitória. A Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus levou sobre si as nossas iniquidades, transgressões, pecados e enfermidades. Isso foi fatual. Quando morreu naquela cruz, Jesus cumpriu todos os requisitos para ser o nosso Salvador. Lembremos que as condições de fraqueza humana vieram a nós na queda do homem lá no Jardim do Éden. Nascemos carregando todas as maldições que vieram de nossos antepassados, e em vários momentos trarão sobre nós dias maus. Eis que iniquidade eu nasci, e em pecado me gerou a minha mãe. Salmo 51, 5. No Velho Testamento, trazia-se o cordeiro para o sacrifício. O sangue do animal era a remissão do pecado e culpa. O sacerdote imolava o animal e aspergia seu sangue no altar do holocausto, na entrada do tabernáculo. Antes de adentrar o átrio, passava pela purificação. Exatamente por isso a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. A Bíblia afirma que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Então ele foi sacrificado, seu sangue derramado pelas nossas culpas, não havendo mais nenhuma necessidade de outro sacrifício. Ele se tornou único e eficaz. Assim que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Precisamos receber a Cristo como nosso Salvador, o libertador de todas as maldições que o pecado nos trouxe. E precisamos também tomar a nossa cruz. O que isso significa? Tomar a cruz, ao contrário do que muitos pensam, não é carregar os problemas, dando a eles o simbolismo de cruz. Do tipo, minha doença é minha cruz, meu filho rebelde é minha cruz que carrego, etc. Não. Tomar a cruz é tomar para mim essa verdade, essa revelação. Mesmo eu estando nesse corpo corrompido pelo pecado,
mas entendo e aceito que Jesus morreu numa cruz para me libertar minha alma das maldições. Cruz representa a minha redenção e a minha liberdade. Cruz é lugar onde matarei a minha carne, as minhas vontades pecaminosas e viverei no Espírito, confiando em Deus. Jesus morreu na Páscoa. A Bíblia diz que ele foi o Cordeiro Pascal. Essa tradição começou ainda no Egito, quando o povo de Israel estava cativo. Deus manda-os sacrificarem um cordeiro e aspergirem seu sangue nos umbrais das portas. Naquela madrugada o anjo da morte veio, mas as casas dos hebreus, ungidas com o sangue, foram poupadas. Nas suas casas não houve morte. Êxodo 12. No mundo espiritual há uma marca em nós, os que aceitamos Cristo em nossos corações, a marca do sangue de Jesus. Então o inimigo pode até tentar, mas não pode nos matar. Nosso espírito é livre, somos o povo da cruz, se verdadeiramente já recebemos a salvação. Entenda isto. Pode acontecer o que for, que lá no fundo temos essa confiança. Jesus enfrentou a morte e venceu. Nem a morte pode deter quem tem a cruz. Por mais difícil que sejam as circunstâncias que vivemos, na última instância somos garantidos pelo que Jesus fez por nós. Pensar nisso me trouxe muita confiança diante do diagnóstico de câncer. Todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Aqui entra algo muito importante. Para termos a garantia da salvação e da libertação em Jesus, precisamos de duas coisas: confessar com a nossa boca e crer em nosso coração. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10:9. Pela fé, faça essa oração comigo. Jesus, eu confesso com a minha boca que Tu és o Senhor e entrego minha vida a Ti. Reconheço e aceito o que fizeste por mim na cruz, levando meus pecados e maldições e ressuscitando dentre os mortos para me dar vida. Creio em meu coração que Tu és o meu Salvador. Amém. Vencendo a intimidação do medo. Toda vez que me vem à mente pensamentos do tipo: você vai morrer logo, esse câncer se espalhará e você vai morrer deixando sua família, tudo vai acabar, então me lembro da cruz e tudo que envolve esse simbolismo. E então refuto os pensamentos maus. Jesus levou sobre si as minhas enfermidades e a minha tristeza. Não sou um coitadinho sofredor, sou mais do que vencedor. Sou vitorioso mesmo passando por essa luta. Conseguir enxergar o final da história nos dá a confiança que precisamos. E o final da história é que mesmo que venhamos a morrer, como Jesus também morreu, vamos ressuscitar e reinar com Ele na eternidade. Essa verdade nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Não existe verdade mais forte que essa. Como diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15:55. O maior dos problemas da humanidade, Jesus já venceu há 2000 anos, quando ressuscitou da morte. O medo é como uma nuvem de tempestade escura e densa. Uma nuvem pode ser espessa e volumosa, mas é nuvem. Pode até trazer relâmpagos e fazer barulho com os seus trovões, mas continua sendo apenas uma nuvem. Pode vir com redemoinhos e mexer com as estruturas, mas ainda é nuvem. Uma hora ela vai passar, vai embora. E o que determinará isso é a nossa convicção e fé em Jesus Cristo, a nossa rocha. A última palavra é dele, e ele nos garantiu na cruz a vitória sobre a maldade, sobre a morte, sobre o inferno. Aleluia! Gosto da ilustração de Jesus em relação à casa construída na rocha. Quem ouve minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi a grande ruína daquela casa. Lucas 6, 48, 49. Onde está a nossa confiança? Com o passar do tempo, fui construindo essa verdade em mim. Uma coisa é você entender tudo isso na teoria. Outra coisa é você ter um câncer no corpo e precisar praticar a sua fé. Então não há outro mistério a ser interpretado aqui. Observe abaixo. Interpretando o mistério da aflição. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz,
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Muitas vezes já pensei, por que quando obtemos o entendimento espiritual do mistério da cruz não somos imediatamente arrebatados ou totalmente blindados contra todo o mal? Por quê? Ou para que precisamos ter aflições na vida. Então, o verso acima começa a ganhar mais sentido, quando consigo conectar a revelação da cruz à revelação do sentido da aflição. Para começar, a palavra grega usada em João 16:33 para aflição é tilipsis, e seus significados são ato de prensar, imprensar e pressão. Em outras palavras, Jesus está dizendo: no mundo vocês estão prensados, imprensados e pressionados, mas não se preocupem, pois eu venci tudo isso e vocês vencerão também. O Getsemane fica localizado no Monte das Oliveiras, e nos tempos de Cristo era um local usado para prensar as azeitonas e extrair o azeite. Existiam pelo menos 4 níveis de prensa. Número 1. Na primeira prensa extraía-se o azeite para unção, usado para ungir reis e sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes, 1 Pedro 2:9. O primeiro azeite nos unge como sacerdotes. Sacerdote é aquele que está sempre diante de Deus. 2. Na segunda prensa extraía-se o azeite para alimentação e usos medicinais. Uma vez passados por essa prensa, estamos prontos a ser como Jesus, alimento e cura para este mundo faminto e doente. 3. Na terceira prensa extraía-se o azeite para combustível. Era ele que mantinha as lâmpadas acesas. Era este azeite que as virgens prudentes possuíam em suas lamparinas. 4. Na quarta e última prensa extraía-se o azeite para produzir sabão. Jesus veio ao mundo para libertá-lo da imundícia, para limpá-lo de toda a impureza do pecado. Imagine que nós somos a azeitona e os níveis de aflições da vida são a prensa. Toda azeitona precisa ser prensada para produzir os azeites. Existem 4 tipos de azeite e 4 maneiras para se processar: unção, alimento, remédio, combustível e para limpeza. Deus espera poder extrair isso de nós. Por isso Jesus diz que passaremos por aflições, tilipsis, para nos tornarmos tudo isso nesse mundo. Em outras palavras, um cristão que não vive sob pressão não pode dar o seu melhor. As muitas lutas que vivemos é a forma de Deus nos afligir para tirar azeite da nossa vida, em 4 processos dolorosos sim, mas eficazes para produzir os melhores azeites ou os melhores dias da nossa vida. Por mais estranho que isso possa parecer, a azeitona deforma-se no processo, fica irreconhecível. Este é o processo de Deus em nós. No momento da pressão não entendemos, mas sairemos mais fortes e mais experientes desse processo. Não seremos mais os mesmos, nos tornaremos melhores, podendo enfim ser usados para os propósitos do Pai. Todos nós passaremos pelos Getsêmanes da vida. No Getsemane, ele se afastou deles a uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então o anjo do céu que o fortalecia. E, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Lucas 22, 41, 46. Leia estes versos bíblicos e seja fortalecido pelo Pai Celestial em sua fé. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, 19. Mas lembre-se que as provações que vêm às vossas vidas não são diferentes daquelas que outros experimentam. E Deus é fiel. Ele não deixará que a provação seja tão forte que vocês não a possam enfrentar. Quando forem provados, Ele vai mostrar uma saída para que a possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, 18. Então clamam ao Senhor na sua angústia e Ele os livra das suas dificuldades. Salmo 107, 28. Aflição e angústia se apoderam de mim, contudo os teus mandamentos são o meu prazer. Salmo 119, 143. Dor transformada em vitória. A fé vem pelo ouvir. Observe essas experiências, elas fortalecem a nossa fé. A dor de um casal estéril.
Michael e James eram estéreis. Há anos tentavam uma gravidez sem nenhum sucesso. Eram pastores, oravam por pessoas que eram curadas, mas eles mesmos viviam a dor de não poder gerar filhos. Depois de vários tratamentos, um doutor afirmou: esqueçam, vocês não poderão ter filhos. Mesmo assim, eles não paravam de sonhar. Certo dia, James sonhou com um menino nos braços e ouviu uma voz dizendo para ele colocar na criança o nome de Justin. Mas será que não devemos adotar? Esta era a dúvida deles. Mas a essa altura Deus perguntou: podem se atrever a crer que ainda tenho filhos para vocês, que será de seus próprios corpos? Então eles começaram a dizer às pessoas que teriam filhos. Muitos o consideraram loucos, porém não foi uma caminhada fácil. Muito tempo se passou e neste período a fé foi bombardeada, mas eles continuaram buscando o favor de Deus. Um dia, Michael clamou: Deus, se não quer que eu tenha filhos, não gostarei, mas me submeterei à sua vontade. Então Deus respondeu: aprecio a sua atitude, mas não é isso que quero. No entanto, terá que lutar pelos seus filhos. Essa declaração fez uma luz brilhar na mente de Michael. Ela percebeu que culpava a Deus pela esterilidade, quando deveria estar culpando o inimigo. Então começou a orar com mais fervor. Num determinado culto, um pastor orou por eles. O ventre de Michael começou a queimar por 3 dias. 2 meses depois, engravidou. O lugar da esterilidade, da dor, transformou-se no exato lugar em que esse casal aprendeu a tocar o coração de Deus. O lugar exato em que o inimigo tem te atacado, te segurado, é o exato lugar em que Deus quer te capacitar com fé e autoridade. O casal teve 3 filhos, tirado do livro Aventuras no Profético, editora Sete Montes. A dor da perda dos braços. Aos 26 anos de idade, Jonas, que hoje é um amigo, tomou uma descarga elétrica de 13.800 volts e perdeu os 2 braços. Ele, que já tinha sido viciado em drogas e traficante, e mesmo após entregar sua vida a Cristo, enfrentou esse trauma. Porém, o futuro reservava algo maravilhoso. Jonas tornou-se campeão brasileiro de stand-up e vice-mundial. Ele aprendeu a transformar as aflições em força para superar todas as suas limitações físicas, e hoje se motiva as pessoas onde vai a continuarem crendo e confiando em Deus, pois com Ele sempre venceremos. Sua história pode ser encontrada em nosso site, ubuntuprojeto.wordpress.com. Testemunho de Jonas. A dor de um drogado aidético. Experiência de um homem que, depois de passar anos envolvido com drogas, relacionamentos sexuais promíscuos, tornou-se soropositivo, ou seja, portador do vírus da AIDS. Ele nasceu num lar cristão, mas a adolescência perdeu-se e foi viver a vida louca de usuário. Ele aterrorizava as comunidades no Rio de Janeiro quando descobriu através de um exame o diagnóstico da AIDS. Seu mundo caiu. Ele pensou seriamente em atirar-se do alto do seu prédio. Quando alguém deu a ele um CD, aquelas letras entraram em sua alma abatida e trouxeram vida. Ele reencontrou-se com Deus e ele foi para a igreja. Conheceu pela internet uma moça cristã. Eles começaram um relacionamento e marcaram o primeiro encontro. Era uma moça de família criada na igreja. Ela contou a seu pai a verdadeira história daquele homem. O pai, logicamente, ficou muito preocupado, mas ao final indagou: você o ama? Aceita o risco, a doença dele? Ela afirmou que sim e convenceu o pai do seu amor. Naquele momento ouviu o que, segundo ele, foi a frase mais linda da sua vida: filho, eu te recebo em minha família, seja bem-vindo. Não é isso que o Papai do Céu fala para a gente sempre? Não é essa a linda mensagem do filho pródigo? Esse testemunho impactante pode ser encontrado no YouTube sob o título A Esperança Encontrada em uma Música, testemunho de Décio. Luta contra a morte. Oséias, um jovem afastado de Deus, foi por 9 anos alcoólatra, 3 anos usando cocaína, e ele teve câncer no intestino em estágio avançado. Passou por 4 cirurgias, colostomizado por 11 vezes, passou por 29 sessões de quimioterapia. Perdeu 25 quilos em 2 meses. Pegou bactéria hospitalar, ficou incapacitado por 2 anos. Esteve entre a vida e a morte. Viu muitos morrerem ao seu redor dentro da enfermaria do hospital. Ouviu do médico: sua cirurgia é de alto risco, mas se não operar agora vai morrer em poucos dias. Depois de alguns anos de muito sofrimento, milagrosamente foi curado, confundindo as previsões dos médicos. Hoje, Oséias é um pastor, um pai de família exemplar, um homem marcado por um milagre. Sua história pode ser encontrada no Facebook. Eu sou um milagre, Oséias de Paula. Luta contra o inferno.
Fabrício começou a sentir fortes dores abdominais. Foi internado com suspeita de câncer no intestino e depois de tuberculose. Após muitas semanas e biópsias, tudo foi descartado. Os médicos não sabiam o que era e ele perdia muito peso. Não se alimentava há semanas. Até que o pastor foi orar e Deus mostrou que era algo espiritual, uma obra de feitiçaria. Aquilo foi quebrado no mundo espiritual e Fabrício se recuperou depois de quase 80 dias de internação e de quase ter morrido de uma doença até hoje desconhecida. Sua história pode ser encontrada no nosso site, ubuntuprojeto.wordpress.com. Histórias como essas nos motivam a continuar, fazem-nos entender que a dor pode ser transformada por Deus em um lindo testemunho de fé. Mudando a minha visão. Diante da tempestade é necessário enxergar que a chuva servirá para o cultivo. Diante da morte podemos enxergar o renascimento para a vida. Diante do caos podemos enxergar a oportunidade de reorganização. Diante das maiores lutas precisamos enxergar o alcance das nossas maiores vitórias. Diante da perda do emprego precisamos enxergar a possibilidade de encontrar outro ainda melhor. Diante do término de um relacionamento de namoro ou noivado, precisa-se enxergar que tanto uma pessoa quanto a outra pode ter outro destino que os fará mais felizes. Diante da doença, precisamos enxergar a valorização da vida e a busca pela saúde. Enfim, quando o nosso mundo desaba sobre nós, precisamos enxergar que Deus está querendo nos mostrar algo e mudar a nossa história. As aflições sempre existirão para tirar o melhor de nós. Certamente depois da luta, da dor, da perda, dos momentos de aflição, sairemos melhores do outro lado. É muito difícil, por exemplo, entender a morte de alguém que amamos. Para algumas pessoas, algumas coisas que acontecem não existem explicações simplistas. E Deus não exige de nós uma compreensão cega ou surreal. Tem coisas que iremos passar que somente o tempo e a consolação do Espírito Santo irão se encarregar de nos mostrar seu propósito eterno. Muitos tentam minimizar o que sentimos, mas nós e Deus sabemos o nível da nossa dor. O determinante, no entanto, é a forma que eu enxergo esse momento da minha vida. Não posso perder o foco do agir de Deus. Não posso perder a confiança de que Ele sempre está no controle de tudo. Dedotamos tudo ao diabo ou à má sorte. Certamente o diabo é nosso inimigo. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus também afirma: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 10:10. A sorte, na verdade, é o nome que damos à colheita que fazemos hoje do que plantamos lá atrás. Todos nós temos um destino. Cada ser humano tem a sua rota traçada pelo Senhor. Precisamos entender os propósitos de Deus e buscar potencializar ao máximo a nossa vida. Nunca existiu nem existirá um ser humano que nasceu nesse mundo sem um propósito, definido por Deus. Sua vida tem um propósito e as aflições, dores, lutas, angústias são a forma de direcioná-lo aos propósitos. Pegue sua Bíblia, leia atentamente o Salmo 139. Enxergar as coisas como parte de um todo e não como apenas o fim de tudo, nos dá a capacidade de, lá no fim do túnel, ver Deus, sentado em seu trono, governando e controlando tudo que existe e acontece. A perspectiva pela qual olhamos a vida determina como a enxergamos. Por exemplo, eu fiquei doente. Se eu enxergar isso como o fim de tudo, fico desiludido. Mas se consigo enxergar que Deus está permitindo isso para me dar experiência e me dar oportunidades de, por meio da dor, entender melhor aqueles que sofrem, então posso transformar isso em bênção para o próximo, como escrever esse livro para aumentar a nossa fé, por exemplo. Não é minha intenção transparecer com esse material que o sofrimento é um estilo de vida, de jeito nenhum. As aflições são apenas um momento de aperfeiçoamento. Tanto cristãos quanto não cristãos, tanto ocidentais quanto orientais, homens quanto mulheres, independente da idade, todos sem exceção, passarão por situações de dificuldades na vida. Isso é normal. Minha intenção é esclarecer que a aflição não é necessariamente uma maldição ou má sorte, mas devemos enxergar como um processo e sermos felizes mesmo em meio a elas. É possível e é necessário. O poder da fé. Enfatizar o poder de Deus por meio da fé é extremamente necessário. Na realidade, a palavra de Deus é um livro recheado de histórias de fé do começo ao fim. Fé, como a Bíblia mesmo define, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Poderíamos extrair da Bíblia inúmeras histórias, mas quero destacar apenas essas duas a fim de ampliar nosso entendimento e nossa fé. Uma mulher estava doente havia 12 anos. Ela tinha uma hemorragia e gastou todo o seu esforço, dinheiro com a medicina sem nenhum sucesso. Um dia,
Essa mulher ouviu dizer que Jesus estaria passando por ali. Mesmo em meio à multidão que a imprensava, enquanto caminhava na rua, ela se aproximou, arrastando-se, e tocou nele com fé. Que fé era essa? Ela acreditava que Jesus tinha algo que poderia curá-la. Seu toque foi tão diferenciado que, mesmo em meio à multidão de pessoas que o empurravam, que o comprimiam, ele percebeu um toque diferente, um toque de fé. O resultado desse ato de fé foi a cura instantânea dela. O que nos chama a atenção é que a fé pode realmente, como Jesus disse, remover montanhas. Já ouvi inúmeras histórias de fé de pessoas que receberam muitos milagres, seja na área da saúde ou outras. Ninguém pode duvidar do que um gesto de fé pode provocar em qualquer situação. Essa história está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do 24 ao 34. Um oficial romano foi até Jesus intercedendo pela cura de seu servo paralítico e violentamente atormentado. E sua fé nele era tão real que ele desobriga Jesus de ir até a sua casa, dizendo: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu criado, faze isso e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mateus 8, do 8 ao 10. O resultado de tamanha fé foi: Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Mateus 8, 13. A Bíblia ensina-nos: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. A fé nos fortalece a ajudar-nos a romper muitas aflições. Existem aflições que podem durar apenas alguns minutos, outras um dia, outras semanas, meses ou até anos. Depende do propósito de Deus em nossa vida ou depende do nosso nível de fé. Existem pessoas de fé que não são curadas, assim como existem pessoas sem fé que são. O que determina isso é a vontade soberana de Deus. Mas a verdade é que a fé gerada por um coração de quem crê na palavra de Deus pode muitas coisas. Seu efeito é imensurável. Na verdade, Deus espera de nós uma postura de fé. Fé é confiança, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem nele prazer. Hebreus 10, 38. Confissão e perdão. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, 16. Existem curas que virão pela simples confissão dos pecados ou liberação de perdão. Existem inúmeras pessoas doentes no corpo cujo processo da doença começou na alma, nas emoções. Os cientistas afirmam que a mágoa pode até gerar um câncer, desenvolver diabetes ou problemas de pressão sanguínea e até culminar em aneurisma cerebral e etc. Por isso, Jesus ensinou o caminho do perdão na oração do Pai Nosso. Perdoai para seres perdoados. Quem não perdoa não alcança o perdão. O perdão é uma quebra de cadeias. Quando eu libero perdão para alguém, o presidiário emocional era eu mesmo. E com a liberação do perdão, sou liberto de um dos mais carrascos sentimentos, a mágoa. Perdoe quem lhe ofendeu. Entenda que o maior beneficiário é você. Quem sabe se sua dor não provém disso? Analise, sonde seu coração e perdoe, entendendo que perdão não é sentimento. Mesmo sem vontade, precisamos ter atitude de perdoar. Perdoar não é esquecer, mas é decidir liberar alguém da dívida que tem para conosco. Precisamos nos perdoar, perdoar o próximo e às vezes até perdoar algum sentimento de mágoa contra Deus. Tudo isso pode gerar aprisionamento. Seja livre dessa culpa hoje em sua vida. Perdoe-se e perdoe os outros. Seja livre. Em Mateus 18, 23, 35, conta a história de um homem que devia 1.000 ao rei. Sem ter como pagar, suplicou perdão e o rei o perdoou. Mas logo ao sair do palácio, encontrou outro que lhe devia apenas 100. Mesmo suplicando, o homem não perdoou e ainda o jogou na prisão. O final da história é que ele acabou sendo confrontado pelo rei. Afinal, tanto lhe fora perdoado, mas não fora capaz de perdoar quem lhe devia bem menos. Devido à sua incapacidade de perdoar, é ele que foi condenado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas.
Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque pelo sangue de Jesus são perdoados os vossos pecados. 1 João 2, 9-12. Quebrando as cadeias. Se o inimigo tem prendido você em algum laço de feitiçaria, se a sua enfermidade ou desgraça é provocada por alguma das obras das trevas, isso não é motivo para medo nem desespero. O Salmo 91 afirma a condição daqueles que estão ligados em Deus e sua proteção. Lá diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Salmos 91, de 1-5. Faça essa oração de fé comigo agora. Meu Pai, estou vivendo essa luta. Diga a Deus qual a sua luta. E preciso do teu livramento, do seu perdão. Me liberta da opressão maligna, da seta do inimigo. Declaro em nome de Jesus, seu Filho, que meu coração pertence a ti. Não quero viver afastado, quero estar ligado ao Senhor toda a minha vida. Me ajuda, meu Pai, e me livra de todo mal. Em nome de Jesus. Finalizando, eu elogio você por ter sido perseverante nessa leitura. Rogo ao Pai que Ele dê uma outra perspectiva e te faça enxergar a vitória. O processo não é fácil. A dor é latente. O medo assusta muitas vezes, mas lembre-se sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós? Projeto Ubuntu. Eu queria passar para vocês algum conhecimento a respeito desse projeto Ubuntu. Em primeiro lugar, o seu histórico. Um antropólogo colocou sobre uma árvore uma porção de guloseimas. Tendo chamado as crianças, combinou que, ao seu chamado, ao seu comando, elas deveriam correr para pegar o cesto. Quem chegasse primeiro ganharia todo o seu conteúdo. As crianças se posicionaram na linha de largada e esperaram pelo sinal combinado. Quando ele disse já, instantaneamente todas as crianças deram as mãos e correram unidas em direção ao cesto. Chegando a ele, distribuíram os doces entre si e todas ficaram felizes. O antropólogo foi ao encontro das crianças e perguntou por que tinham agido daquela maneira se apenas uma poderia ter ficado com tudo. Elas simplesmente responderam: Ubuntu. Como um de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? A palavra Ubuntu tem os significados: sou o que sou pelo que nós somos. Juntos podemos fazer. Se um não é feliz, então ninguém é feliz. Ubuntu é uma filosofia africana que foca nas alianças e relacionamento entre as pessoas. É tido como um conceito tradicional africano. Como nasceu o projeto Ubuntu? Em dezembro de 2013, tive a oportunidade de participar da inauguração de uma escolinha na comunidade chamada Polana Caniço, em Maputo, capital de Moçambique, na África, onde a Igreja Batista de Filadélfia, através de seus missionários Clarismundo e Daisy, construíram e começaram a desenvolver um trabalho social de educação e alimentação. Foi uma das cenas mais tristes que já vi. Quando fomos distribuir os materiais escolares que havíamos levado em nossas malas, as crianças viram um saco de biscoito. Elas se desesperaram e correram em nossa direção. Rasgando aquele saco, os biscoitos caíram no chão de terra, onde passava um córrego de esgoto. Elas simplesmente pegaram os biscoitos no chão e enfiavam na boca e devoravam aquele biscoito. Os seus pais vieram também e rapidamente se aglomeraram centenas de pessoas famintas. Alguns pais se digladiaram pelos biscoitos. Quando terminou, ficamos como em estado de choque. Eu voltei ao Brasil e ficava pensando sempre que colocava um prato à mesa: o que posso fazer para ajudar de alguma forma? Deus então ministrou meu coração. Este é o sentimento de todos que vão à África. Se sentem impotentes, depois se esquecem, não fazem mais nada. E então eu decidi, quero fazer algo. E tive conhecimento dessa filosofia Ubuntu. Hoje, parte do que arrecado dando seminários de fim de semana nas igrejas e na venda de materiais, eu direciono para este e outros vários projetos. Temos tido a oportunidade de participar de muitos. Algumas frentes de atuação que nós temos participado, além desse projeto em Polana Caniço, com as crianças, nós temos também apadrinhado crianças no Nordeste através do projeto CAD. Apadrinhamos, por exemplo, uma menina de 9 anos chamada Laiane, que atualmente estuda na 1ª série. É uma garotinha inteligente e tímida, participa da sala de leitura e seu maior sonho é ser professora. Mora numa comunidade carente e de alta vulnerabilidade social,
mas isso não impede de sonhar. Ela ama brincar de boneca. E nós conseguimos, através das doações em dinheiro, manter essa criança e outras alimentadas e com material escolar dentro desse projeto ali no CAD, no sertão baiano. Nós temos outras formas de atuação também dentro do projeto Ubuntu. Por exemplo, o Ministério Portas Abertas, que assiste cristãos que são perseguidos no mundo inteiro. No final do ano de 2014, nós conseguimos juntar uma grande contribuição e comprar centenas de Bíblias para uma comunidade de crianças no Oriente Médio. Além desses projetos com a Missão Portas Abertas, nós temos outros, por exemplo, com a Missão Mais, onde nós entramos numa parceria de contribuição para o projeto Filhos de Sara, que visa comprar crianças, meninas que são vendidos como escravos sexuais para homens pedófilos que se tornam noivos e esposos e depois são abandonados nas ruas. Além desses projetos, nós temos diversos outros, como projetos em casas de recuperação, projetos com drogados e parcerias com diversos órgãos que têm abençoado vidas em todos os lugares do mundo e aqui no Brasil e em várias cidades. Você pode ser um parceiro nesses projetos. Acessando a nossa webpage www.centrointegradoissacar.com ou através do nosso WhatsApp +55 27 99 242 0065. Conheça também os nossos serviços na área da psicoterapia, nas modalidades online ou presencial. Prestamos atendimento utilizando as ferramentas da terapia cognitivo-comportamental, TCC, psicanálise, terapia familiar sistêmica e aconselhamento cristão, teologia, e também terapia de casais. Público-alvo: individual, casal, família ou grupo. Atuamos também em palestras para igrejas e também para grupos empresariais. Deus o abençoe.